amados, tudo bem? Aqui quem tá falando é Vivi-chan e uma explicaçãozinha muito rápida de por que eu não tava sem vídeo. Eu arrumei um emprego. Vinheta. Então, sem muita explicação desse emprego, é um emprego temporário, acabou as eleições, acabou o emprego, você 100% do canal. Então agora vamos para o tema do vídeo. Os meus crushes. Só para aumentar os views rapidinho. Os crushes que eu falo são só os garotos que eu gostei e que quando passava eu ficava... Passou ali na minha frente. Então, os garotos que eu já fiquei e os garotos que eu já namorei, ou seja, ex, não vão entrar na lista. Vão ser só, literalmente, os garotos que eu tive uma paixãozinha platônica. Exceto pelo primeiro, que eu consegui dar um beijinho, que foi o garoto que tirou meu bebê e foi meu primeiro crush. Ele vai entrar na lista porque, apesar de eu ter beijado ele, foi muito tempo de amor platônico. Então eu acho que ele pode ser uma... Como é que é a palavra? Quando é uma coisa, tipo, exclusiva. Uma exceção. Isso, então... então ele pode ser uma exceção à regra. Então logo, né, falando dele, vamos falar dele. O nome dele era Matheus e o apelido dele era Matheus Dentinho, porque eu não lembro muito bem. Eu não sei se ele tinha um dente cavalado, mas eu acho que era porque o dentinho dele era quebrado aqui na frente. E nossa, eu achava isso o maior charme do mundo. Eu lembro, eu era bem pequena, eu acho que eu tinha menos de 7 anos, porque eu morava ainda no mesmo lugar. Então, eu escrevia cartinhas pra ele e botava debaixo da porta dele. E era muito fofo, porque, nossa, eu era tipo, acho que eu tinha 6 anos quando eu fazia isso. Agora tu imagina, uma Vivizinha desse tamaninho, nem tanto tamaninho, que eu sempre fui muito alta, mas uma Vivizinha menor do que a Vivizinha de agora, com cabelinho castanho, sei lá, amarrado aqui em cima, botando cartinha embaixo da porta do crush dela. Olha só que coisa, gente. Era muito fofo. E esse garoto foi que tirou meu bebê, eu consegui dar um beijinho nele. E foi um beijinho bem inocente, foi um negocinho... Foi tão... O meu segundo crush, que eu me lembro, foi na segunda série. O nome dele era Wesley. Ele era daquele garoto que tinha aqueles cabelinhos de cuia, sabe? Aqueles negocinhos assim, e cortadinho assim, cabelinho de cuia assim. E ele era muito legal porque a gente era super amigo. E ele gostava de uma amiga minha. Eu me lembro disso. E aí eu tentava juntar eles dois, só que eu secretamente era apaixonadinha pelo Wesley. E assim, eu sempre parti muito do princípio de, já que eu não vou conseguir ter ele, amiga dele eu vou ser. Sempre foi muito assim, inclusive hoje em dia eu ainda sou assim também. E aí o Wesley foi minha paixãozinha, e eu lembro que quando eu quebrei o braço, aqui a cicatriz, foi na segunda série também, por isso que eu lembro do Wesley, pra subir pra nossa sala tinha uma escada, porque era pra subir. Enfim, não tinha rampa. E a gente usava aquelas mochilas de rodinha, né? Porque se pá, segunda série. E eu tava com o braço quebrado, e daí pra poder subir a mochila era um pouquinho difícil. Daí eu lembro, tipo, o Wesley lá com aquela capa de herói dele. Deixa que eu levo pra você, Vichan. Não foi desse jeito, mas... Aí eu... Tá bom, toma. Aqui, ó. Leva minha mochila. E eu também. E assim, e quando ele, tipo, ele levava minha mochila todos os dias quando eu tava com o braço engessado. E assim, ele virou super minha paixãozinha platônica. E eu só vi ele na segunda série mesmo, nunca mais vi o Wesley. Putz, seria muito legal se eu tivesse o contato de todos esses meus crushinhos e pudesse botar a foto pra vocês, tipo, de como eles estão agora. Daí, tipo, da época que eu gostava deles, se eu tivesse foto, e de como eles estão agora. Nossa, seria muito maneiro. Que pena que não vai dar pra fazer isso. Mas vamos lá. O Wesley foi então o meu segundo crush da segunda série, que ele levava a minha mochila quando eu tava com o braço quebrado. O meu segundo crush foi logo no ano seguinte, na terceira série. Foi assim que os meus pais se divorciaram, a gente se mudou, então fui pra uma escola nova e tal. E aí eu conheci o Gutenberg. O nome bom. E o Gutenberg não era um crush bonito, mas era um crush muito, muito legal. E eu me lembro que um dia eu tava brincando com os garotos, tipo, porque a nossa turma era muito, muito pequenininha. Tanto que muitas vezes eles chegavam a juntar a terceira e a quarta série pra diversas aulas que eram no mesmo nível, porque as turmas eram muito pequenas. Então de menina só tinha eu e mais uma garota, pra vocês terem noção. Era tipo 5, 6 alunos na sala. Por aí.
sabe? Então, assim, só tinha eu e mais uma menina, que era a Jennifer. Inclusive, eu ainda tenho contato da Jennifer. Então, Jennifer, se você estiver assistindo esse vídeo, um beijinho pra você. E aí era eu e a Jennifer só na sala e o resto era tudo menino. O resto, tipo, 5 pessoas, 4 pessoas eram meninos. E eu tava brincando com os meninos e tal. E eu não lembro exatamente o que aconteceu. Eu sei que a lixeira foi caída no chão. A lixeira do pátio caiu no chão. E aí os meninos colocaram 100% a culpa em mim. Mas a culpa não era minha. Eu era inocente na história. Mas enfim. Aí a lixeira caiu e eles falaram: que limpa, Viviane. Você é que fez a merda, você vai limpar. Só que eu não tinha feito a merda. Se eu tivesse feito a merda, gente, eu tinha limpado. Mas eu não fiz. Foi todo mundo brincando, aí a lixeira caiu, aí eles apontaram pra única garota que tava na rodinha. E aí veio o Gutenberg com a capa de herói dele. Deixem ela em paz, a Vivi-chan. E tipo assim, foi muito legal porque ele me defendeu. Foi o primeiro garoto na vida da história que me defendeu, porque até então todos os garotos tiravam sarro de mim, queriam, sabe, brincar, aquelas brincadeiras meio de garoto idiota. Ele foi o primeiro garoto que foi contra os amigos dele e me defendeu. Tipo, ela não vai limpar nada não, ih, limpa vocês. E aí, a partir daquele exato segundo, eu... ele me defendeu. Assim, o Gutenberg de fato não era bonito, mas ele era um garoto bem legal, tanto que eu virei amiga dele. Por quê? Porque eu sabia que não ia rolar nada, até porque a gente tava na terceira série. Mas amiga dele eu consegui ser. Também não tive mais contato com ele, então queria ter a foto dele pra poder mostrar pra vocês, mas eu não tenho. No ano seguinte eu já tive um outro crush, que foi o Igor, que foi o meu melhor amigo, o meu primeiro melhor amigo homem e foi o meu crushinho da quarta série. O Igor era um gordinho muito, muito legal, tanto que viramos amigos. E ele foi o primeiro que virou meu amigo pra depois virar meu crush. Antes eram meus crushes que viravam meus amigos, não. O Igor foi meu amigo e depois ele virou meu crush. E assim, eu comecei a gostar dele gradativamente, né? A gente começou a ser super amiga e tal. A gente conversava nas salas de aula, eu trocava altos papos, altas ideias, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí teve um dia que eu fui pra escola de escova, né? Escovei o cabelo pra poder ir pra uma... Enfim, escovei o cabelo e fui pra escola com o cabelo escovado. E ele falou pra mim: cara, eu prefiro 1000 vezes seu cabelo com cachinho. Pronto. Acabou. Acabou, pronto. Virou meu crush. Então, a quinta, a sexta e a sétima série foram anos bem difíceis pra mim na escola, porque foi quando eu comecei a sofrer um bullying bem descaradamente terrível. Outro dia eu conto essa história pra vocês. Então, na escola, nessa época, eu não tive nenhum crush, porque todos os garotos que eu conhecia, eles meio que me odiavam porque eu era muito, muito, muito feia. E então, nunca consegui desenvolver nenhum sentimento por eles. Mas fora da escola, teve um menino que morava lá no condomínio onde eu morei, que era o Vinícius. O Vinícius, ele também é uma grande exceção à regra, porque eu cheguei a ficar com o Vinícius. E foi uma história um pouco triste da minha vida, mas eu acho que eu não vou contar ela agora, talvez eu conte ela em outro vídeo, mas eu quero falar do Vinícius porque o Vinícius foi muito importante, né? Eu gostei do Vinícius e ele gostou de mim, digamos assim. E sempre que eu ia pra casa do meu pai, que nesse caso meus pais estavam divorciados e meu pai morava nesse condomínio onde o Vinícius morava. Então sempre que eu ia pra casa do meu pai eu ficava super ansiosa pra ver o Vinícius e tal. E todos os meus amigos conheciam, enfim, era todo um grupão. E aí eu acabei ficando com o Vinícius, eu tinha 12 anos. E a gente ficou e tal. E eu fui morar com meu pai, né? E daí eu e Vinícius a gente ficava quase todos os dias, até que ele me pediu em namoro. Mas no dia que ele me pediu em namoro, meu pai descobriu que a gente tava ficando e não foi muito bom. Então o Vinícius a gente não deu certo. Mas eu coloquei o Vinícius nessa listinha dos meus crushes porque o Vinícius foi muito importante pra mim. Que o Vinícius não foi culpa do Vinícius, mas foi por causa dele que minha vida deu uma reviravolta muito fantástica, muito agressiva, digamos assim. E o Vinícius faleceu. Eu fui descobrir, acho que no ano de 2014, se eu não me engano, ou 2015, mas creio eu que foi em 2014, o Vinícius faleceu. E assim, foi um choque muito grande pra mim, porque o Vinícius foi a razão de uma mudança muito drástica na minha vida. E ele ter morrido foi tipo... Nossa. Então coloquei ele na lista por causa de uma mini homenagenzinha, possamos dizer assim. Mas é porque ele foi muito importante, então resolvi colocar ele aqui. Então assim, depois do Vinícius eu meio que não tive nenhum crushzinho, tipo de amorzinho platônico.
Depois disso eu tive meu primeiro namorado e tal, e enfim, aí a partir daí os garotos que eu me interessava eram os garotos que eu conseguia pelo menos dar um beijinho. Então acho que depois disso a gente partiu pro WhatsApp, sabe? Dar um pulo enorme pra Viviane de 18, 17 anos. E comecei a ter os crushinhos de WhatsApp, aqueles que a gente olha no Facebook e fala... crush. Então, assim, esses eu não posso falar porque talvez a gente esteja aí, sabe? Uma little crushada. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, amados. Se vocês gostaram, dá um like aqui embaixo, compartilha nas suas redes sociais. Se vocês não gostaram... dá um like. Ouviu? Um like. Dá um like. Dá um like pra isso. Dá um like pra essa carinha! Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Bye, bye!